Jesus carregou as nossas enfermidades físicas sobre a cruz? Eu sou Ezequiel Gomes e você está prestes a ver mais um debate que fiz lá na Rádio Vida com o pastor calvinista Isaac Pereira sobre o tema, das doenças de uma forma meio que geral e como que elas se relacionam com a redenção, com a cruz, com a profecia de Isaías 53, com a forma como o Novo Testamento enxerga a profecia de Isaías 53 e aquilo que Jesus realizou na cruz em relação a essa experiência pesada, que é a experiência do adoecimento, do envelhecimento, de morte da parte dos seres humanos antes que Jesus Cristo retorne. Foi um debate amigável, bem legal, espero que vocês curtam bastante. E só deixando um recadinho rápido aqui, estamos no fim do mês, o Ezequiel Gomes está quebrado. Se você quiser contribuir com o Ministério do Ezequiel, fica o Pix aí, ezeksalte@hotmail.com. Pode enviar a quantia que você puder e quiser para contribuir com o nosso ministério. Se não puder e não quiser, não tem problema nenhum. Fica aí com o conteúdo do debate, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e a gente se vê. Tá começando o nosso Debates da Vida dessa quinta-feira, tudo certinho com você, 96.5, você que também está aí através do nosso site vidafm.com.br, pelo nosso app Eu Tô Na Vida. Você que chega agora, seja bem-vindo, viu? Você pode ir lá acessar o nosso youtube.com/Eu Tô Na Vida para você assistir ao nosso debate, o Instagram, o Facebook, e lá no nosso YouTube você pode participar da enquete que está por lá, você pode votar, né? Você pode dar aquele joinha na nossa transmissão. Se não tem inscrição, faça a sua inscrição e ative o sininho, tá bom? Pastor Fabrício Costa, bom dia. Muito bom dia, Simone. Muito bom dia você que está aí com a gente todas as manhãs aqui, participando do nosso Debates da Vida, onde você aprende, onde você participa, você colabora, coopera conosco e os assuntos que vão nos fazendo crescer no entendimento acerca da palavra de Deus, vontade de Deus, pessoa de Deus e assim, tudo aquilo que envolve nossa espiritualidade e que muito nos interessa. Simone, você já foi curada pela fé em algum momento? Já, várias vezes. Várias vezes? Várias vezes. Minha mãe também foi. Você então acredita que Jesus levou nossas enfermidades físicas na cruz? Levou. Levou? Levou. Muito bem. Então já temos 1-0 aqui no placar desta manhã. Porque esse é exatamente o tema de hoje. Jesus levou nossas enfermidades físicas na cruz? O que é que você pensa disso? O que é que você pode opinar acerca disso? Bom, a gente sabe que essa é uma pergunta com a qual nos deparamos muito cedo na vida. Por que sofremos? O cristão também pode questionar: se Cristo carregou sobre si as nossas enfermidades, então por que ficamos doentes? E se ele carregou as nossas dores, por que ainda nós sofremos? Como é que a gente harmoniza, inclusive, o texto conhecido de Isaías 53, 4, 5, com o fato de ainda existirem doenças hoje? É muito comum ouvirmos alguns crentes afirmarem que o cristão que está doente não deve aceitar essa condição, porque Jesus levou na cruz todas as nossas enfermidades. E por isso, o crente não deve ficar doente. Aliás, tem muita coisa que se fala quando então alguém vê que um crente está passando por alguma enfermidade, alguma luta. Tem até coisas piores do que essa que a gente acaba escutando. Mas vai fazer o quê? Mas é isso que nós vamos debater aqui hoje, nessa manhã. E como eu já te perguntei, o que é que você pensa? Então você pode opinar, pode participar lá da nossa enquete e sem dúvida alguma você vai cooperar muito para o debate de hoje. E comigo aqui na mesa presencialmente, pastor Isaac Pereira. Bom dia a todos, bom dia pastor Fabrício. Bom dia pastor, tudo bem? Uma alegria estar aqui novamente, falar desse assunto. Amém. Tô meio doente, vamos ver se resolve hoje. Amém. O pastor Isaac é um motoqueiro de Cristo. É isso? Motoboy não dá pra falar, eu não sou mais boy, né? Moto old já. Moto old. Moto classic. Vintage. Boa, Fabrício. É bom. Tem um cara que tem um vocabulário rebuscado. Sei. Olha, muito obrigado pela presença, viu, pastor? Eu que agradeço. E vai estar conosco aqui, participando integralmente, porém virtualmente, o pastor Ezequiel Gomes. Pastor Ezequiel, muito bom dia, me ouve aí? Bom dia, pastor Fabrício. Bom dia, pastor Isaac Pereira. Que saudade de você, meu irmão. Como é que você está?
Para mim é uma honra aqui estar com vocês. Estou ouvindo bem, espero que vocês estejam me ouvindo bem aí também. Glória a Deus. O pastor, o senhor anda de moto também, não? Não, odeio moto, tenho medo. Odeia? Meu Deus. Vamos trazer isso aqui pro debate com a cara dessa. Seja muito bem-vindo, viu, pastor? Pastor Ezequiel Gomes. Obrigado. Bom, e no terceiro bloco, como você sabe, tem sempre uma participação virtual e estará conosco hoje no terceiro bloco o pastor Luciano Scala. Bom, muito bem, então vamos ouvir as considerações iniciais dos nossos participantes de hoje. E eu começo aqui então com o pastor Isaac Pereira. Pastor Isaac, o senhor entende que Jesus levou nossas enfermidades físicas na cruz? Sim ou não? 2 minutos iniciais. Nesses 2 minutos aqui eu queria deixar registrado a minha opinião. Na verdade, não é opinião, é o que está escrito nas Escrituras. Jesus não levou as nossas doenças. Tem uma série de argumentos aqui que eu vou apresentar posteriormente, num tempo maior aqui. Mas o irmão saiba disso, Jesus não levou as nossas doenças na cruz. O que Jesus precisou fazer na cruz era redimir o nosso pecado, a nossa culpa. Jesus levou a nossa culpa na cruz. Jesus levou nossos pecados, então por que a gente continua pecando? Não é isso. Jesus precisou pagar a culpa, a dívida que nós devíamos a Deus. E Ele fez morrendo em nosso lugar. Essa é a morte vicária de Jesus em nosso favor. Então o que Jesus fez na cruz foi a morte propiciatória, tornou Deus propício a nós e foi isso que ele fez. Óbvio, o crente tem vários outros benefícios através da fé na cruz. Nós sabemos isso, está nas páginas do Novo Testamento. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós, nós podemos exercer dons na igreja, nós herdaremos um dia a vida eterna e diversos outros benefícios, mas Jesus não morreu para levar as nossas doenças na cruz. Eu vou elencar aqui alguns argumentos depois, mas deixa aqui registrado que Jesus não se prestou a fazer isso. Muito bem, então já ouvimos aqui as considerações iniciais do pastor Isaac. Ele entende que não, Jesus não levou sobre si as nossas doenças. E agora vamos ouvir também as considerações iniciais. Pastor Ezequiel Gomes, o senhor pensa igual ou diferente? 2 minutos. Eu penso diariamente o pensamento do pastor Isaac, conquanto, naturalmente o respeite, e o fundamento não poderia ser mais claro e cristalino, né? O próprio texto de Isaías 53 diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pesaduras fomos sarados. O texto de Isaías 53, entretanto, ele é um pouco polêmico, porque muitos judeus consideram que os cristãos fazem uma má aplicação, dizendo que aquilo se aplica a Jesus, e na mentalidade desses judeus isso não é verdade. Mas para quem crê no Novo Testamento, não dá para fugir. O próprio texto de Mateus capítulo 8 diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente, com a palavra, expeliu os espíritos, e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Então o Novo Testamento entende que o texto de Isaías 53 se refere a Jesus, e uma das características de Jesus é ter levado as nossas enfermidades sobre a cruz. Então a resposta é sim, Jesus levou as nossas enfermidades sobre a cruz. Muito bem, então aí as considerações iniciais já do pastor Ezequiel Gomes. Ele entende que sim, Jesus levou na cruz as nossas enfermidades. Lembrando aqui o pastor Isaac Pereira, pastor na Igreja Batista Redenção em São Paulo, especialista em estudos teológicos, mestrando em estudos hermenêuticos e bacharel em Direito. Já o pastor Ezequiel Gomes é bacharel e mestre em Teologia pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, conferencista bíblico e autor pela editora Reflexão. Bom, vamos aos áudios, e o primeiro é do pastor Wilson Martins e o segundo também de um Isaac, porém esse o Baris. Vamos lá. Primeiramente,
precisamos analisar o contexto de uma das passagens mais usadas para defender que Jesus levou com ele na cruz nossas enfermidades. Se trata do texto de Isaías, capítulo 53, do versículo 4 ao versículo 6. Isaías profetizou para Israel. A igreja ainda era um mistério. Isaías 53, então, era a essência do sistema religioso de Israel. O sacrifício do animal inocente no lugar do pecador. Levíticos 16. Jesus carregou nossos pecados na cruz, não as nossas enfermidades. Entretanto, ele se identificou com as consequências do pecado de Adão. Isso quer dizer, as enfermidades são consequências do pecado e nós estamos sujeitos a essas enfermidades. Na cruz ele carregou os pecados, em vida as enfermidades dos necessitados, conforme Mateus capítulo 8, do versículo 13 ao versículo 17, que é aplicado em Isaías 53, 4, ao ministério de cura do nosso Senhor e não à morte expiatória. Então Isaías 53, 4 não ensina que há cura na expiação e que todo cristão, dali por diante, ele terá o direito de ser curado. A profecia se cumpriu durante a vida de Jesus Cristo e não na sua morte. Quando nós olhamos para o texto de Mateus capítulo 8 e o versículo 17, quando ele escorre falando da cura da sogra de Pedro e também de outras pessoas que tinham espíritos ali e foram expulsos os demônios e também tiveram pessoas que foram curadas, enfermas, o versículo 17 diz o seguinte: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, Jesus levou em vida as nossas enfermidades e na cruz do Calvário, ele levou os nossos pecados. 96.5 Debate da Vida. Jesus levou nossas enfermidades físicas na cruz. Sim, não somente as enfermidades físicas, mas também as enfermidades da alma. O interessante é que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele foi feito para trazer santidade para a alma e sanidade para o corpo. Mesmo Jesus exercendo o ministério de cura, de milagres, antes da cruz, para comprovar a sua divindade, e ele era o Messias prometido por Deus, pelos profetas, nós vemos uma verdade. E este ministério de cura para o corpo físico também foi delegado à igreja pelo ministério do dom de curar, pelo ministério exercido através do dom de maravilhas. Então Jesus, sim, ele levou nossas enfermidades físicas na cruz para nos trazer próximo para Deus, para restaurar o povo a Deus. E as nossas enfermidades físicas, de fato, estão dentro do pacote da revelação de Deus para o homem, não somente as enfermidades físicas, mas também as enfermidades da alma, depressão, todas essas doenças psicossomáticas, todas elas estão restringidas ao sacrifício da cruz para serem vencidas. Mesmo Jesus exercendo o ministério de cura antes e a igreja depois da cruz, de fato, o sangue de Jesus não vem com data de validade, ele vem para alcançar o perdido. Muito bem, ouvimos aí então os áudios, o primeiro do pastor Wilson Martins, ele entendendo que Jesus carregou o pecado na cruz, não as enfermidades, uma vez que ele ainda entende que sim, Jesus levou as enfermidades em vida, mas na morte, segundo o que ele disse, levou os pecados. Já o pastor Isaac Baris entende que ele levou sim as enfermidades físicas e da alma na cruz, e o seu sacrifício foi para trazer santidade a alma e sanidade ao corpo. E você, meu irmão, o que é que você pensa? Quem sabe você está aí, estava até orando por uma cura e agora você está esperando o resultado aqui. Vamos ver o que esses homens vão falar para ver se eu continuo orando ou paro já. O que você pensa? Vamos lá, participa aí, a enquete já está no ar. E eu volto aqui para a mesa e novamente agora para a gente conhecer as opiniões mais aprofundadas. Volto aqui então com o pastor Isaac Pereira. Pastor Isaac, o senhor disse que tem bastante coisa aí para mostrar para nós, que realmente Jesus não levou mesmo as enfermidades na cruz. 4 minutos.
Eu trouxe 3 argumentos aqui. O primeiro argumento é o seguinte: a experiência mostra que os crentes continuam a ficar doentes, mesmo depois da conversão. Isso não só a nossa experiência, mas também nos relatos bíblicos. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Paulo deu recomendações a Timóteo, que sofria de problemas estomacais, a tomar lá um remedinho, lá uma misturinha para ficar bem do estômago. Não falou: ó, Timóteo, você não tá sem fé, precisa de mais fé para se curar. Não, nada disso, nada disso. Ó, toma isso daqui porque isso faz bem para você. Paulo fala, mesmo que haja aí uma divergência quanto ao que é exatamente esse espinho na carne, mas Paulo fala que lhe foi dado um espinho na carne e ele pediu 3 vezes que fosse retirado e Deus respondeu: minha graça te basta. Partindo do pressuposto que pode ser uma doença, né, evidências que seja, vemos aí também que crentes fiéis, com muita fé, apóstolo, pode ficar doente. Isso não tem nada a ver com a falta de fé, isso faz parte da vida, mesmo porque Jesus não veio para tirar as nossas doenças físicas, as nossas enfermidades. Nós vemos aqui em Gálatas 4, Paulo fala dessa sua enfermidade, no versículo 13, e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Parece que era algo que envergonhava Paulo, a sua enfermidade. Não sabemos exatamente o que é, mas mostrando aqui que o crente fica doente mesmo depois da conversão. Segundo argumento, mostra que Deus usa a doença de acordo com seus propósitos. O livro de Jó, claro, estamos aqui, talvez o escopo seja a cruz, mas levando em conta que os efeitos da cruz são retroativos, a Bíblia ensina isso lá em Hebreus, que os efeitos da cruz são retroativos aos pecados cometidos outrora. Seguindo essa mesma lógica, é uma lógica teológica, as doenças também, o favor das doenças, enfim. Mas o livro de Jó mostra que Deus usa, que mesmo que aqueles que pensam que Deus permitiu que Satanás fizesse o que fez com Jó, mas Deus estava no controle de tudo e usou a doença ali para provar o seu servo Jó, que saiu aprovado. Então Deus usa a doença. O que acontece em 1 Coríntios 11, Deus usa a doença para punir. Deus diz lá: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, falando da ceia do Senhor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes. Punição de Deus por quê? Porque comeram e beberam sem discernir o corpo, e não poucos que dormem. Muitos morreram porque comeram a ceia indignamente. 1 de Pedro 1,6, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados. Aqui por várias provações, aqui a palavra lupel, que dá a ideia de uma dor profunda. Claro, existe uma semântica bem abrangente para esse termo, mas indica ali, a tradução pode indicar uma dor profunda, podendo ser, dando a entender que essas contrições podem ser doenças. Nós vemos isso em Hebreus 12 também, as tribulações, a disciplina que Deus aplica a nós. Meus irmãos, e o último argumento aqui, para encerrar, a exegese de Isaías 53, à luz de Mateus 8,17, que o Ezequiel mencionou, nós vemos aqui em Mateus 8 o cumprimento da profecia. O cumprimento da profecia é que Jesus levou as enfermidades, sim, quando ele estava lá curando. Aquele momento na história, Jesus cumpriu aquela profecia, que Jesus levaria a enfermidade das pessoas, quando ele estava no seu ministério terreno, curando as pessoas. E na próxima fala aqui, eu explico aqui o que significa as enfermidades, as dores de Isaías 53. Amém. Muito bem. Pastor Ezequiel Gomes, o senhor tem também agora os mesmos 4 minutos para aprofundar aí o contrário, né? O senhor está defendendo que Jesus levou sim as enfermidades. 4 minutos, por favor. Bom, vamos lá. O contexto da profecia de Isaías 53 não é simplesmente que Jesus levaria as enfermidades em função da sua capacidade de curar doenças de forma milagrosa. O texto diz o seguinte:
que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E aí ele é arrebatado por um juiz opressor, etc. E o que acontece? A sua sepultura é designada junto com o rico, posto que ele nunca fez injustiça, nenhum dolo se encontrou na sua boca, e ao Senhor agradou moê-lo, quando ele desse a sua alma como oferta pelo pecado, ele veria a sua posteridade e prolongaria os seus dias, mediante a ressurreição e etc. Veria o penoso trabalho da sua alma, ficaria satisfeito, e iria então justificar os pecadores lá, porque as iniquidades dele levaria sobre si. Então, todo o contexto é do sacrifício do servo sofredor, que leva sobre si as dores, os pecados e também as doenças. Como o pastor Isaac ele admite que a cruz ela tem essa complexidade temporal, de que ela acontece num determinado momento do tempo, mas ela tem efeitos retroativos, e depois a cruz já acontecida, ela tem efeitos posteriores. O fato de Jesus ser capaz de previamente curar doenças não quer dizer que essa cura não estava atrelada ao fato de que ele viria a morrer por essas pessoas as quais ele está ali curando. É exatamente isso que dá a autoridade de Jesus de curar essa doença. Por quê? Porque ele viria a carregar essas doenças sobre a cruz. Então não há nenhuma contradição entre uma coisa e outra. E outra coisa importante é o fato de a Bíblia dizer que Jesus carregou as enfermidades não tem por implicação que os crentes ou as pessoas que creem em Jesus não passariam por enfermidades. O que acontece é, a ideia de que Jesus carrega sobre a cruz as nossas enfermidades coloca a nossa relação com a cura das doenças numa tensão escatológica, tanto quanto a própria experiência da salvação. Então, por exemplo, Jesus na cruz, ele comprou para nós a vida eterna. Nós temos a vida eterna pela fé, mas todos nós ainda estamos num processo de envelhecimento, adoecimento e morte, e ainda não foi superado de forma definitiva, que só acontecerá no reino da glória, quando Jesus voltar, glorificar o nosso corpo. E aí, de fato, a profecia de que ele iria tirar as nossas doenças vai se cumprir de forma literal e eterna na vida eterna, onde ninguém vai ter doença nenhuma. Então, aqui nesta vida, antes que isso aconteça, nós já temos a cura, nós já temos a salvação, nós já temos a redenção, mas vivemos numa perspectiva de tensão escatológica, ou seja, essas bênçãos, elas nos acompanham, mas não de forma absoluta, não de forma definitiva, até porque senão nós teríamos que, de fato, ser imortais e estarmos já na Nova Jerusalém para que, nós estivéssemos salvos. Mas isso não é o caso. Então, o cristão sim adoece, o cristão sim pode passar maus bocados, inclusive todos nós, se Jesus não voltar na nossa geração, vamos morrer mais cedo ou mais tarde. Isso envolve um processo de adoecimento, envelhecimento e morte, ainda que a gente já tenha a vida eterna em Cristo. Então, o fato de Jesus ter carregado as nossas doenças não tem por implicação que crente não fica doente, caso fique doente está endemoniado, ou está sem fé, nada disso. Simplesmente, a experiência da cura, nesse caso, acontece como uma tensão escatológica, onde a gente já tem alguns benefícios desta cura presentemente, por isso a gente está vivo, a gente ainda não morreu, ou seja, Jesus já nos livrou de morrer e a gente está vivo aqui nesse momento, mas essa vida sem doença aguarda a ressurreição dos mortos ou a glorificação quando Jesus voltar. Muito bem. Então o pastor Ezequiel Gomes também acabou de dar aí as suas considerações mais aprofundadas e nós vamos para o nosso break e já voltamos já. O debate da vida volta daqui a pouco. Muito mais vida, muito mais bíblica. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da vida. De volta com o nosso debate, segundo bloco, né, dessa hora, da primeira hora aqui do nosso Debates da Vida e hora da sua participação. Você pode mandar o seu áudio ou seu vídeo de 30 segundos no 12997472010. Cadê o seu áudio, hein? Cadê o seu vídeo? A gente quer ver a sua carinha, como disse o pastor. Exatamente, né, pastor? isso mesmo. E ninguém até agora?
Gente do céu, a gente tem que fazer um apanhado, comprar um monte de galo e distribuir Por na que rádio. galo? Pro galo cantar cedo na orelha do povo. O povo acordar cedo, mas o Aí povo acho que não tá acorda cedo, dormindo, já faz não. aquele videozinho, já manda pra cá. Acho que não tá dormindo, não. né? Eles estão só escutando. Eu acho que acordou, Se for de só repente isso, ainda amém. tá com aquela cara de ontem, como diz. Né? E tá só ouvindo aqui, Pois é. né? Bom, então vamos ver aqui, para os que já estão participando, a nossa enquete aqui, primeira parcial desta manhã, está dizendo que sim, 33% entende que Jesus levou nossas enfermidades, contra 67% dizendo que não, Jesus não levou as nossas enfermidades. As participações dos nossos ouvintes aqui, o Luiz Fernando de São José dos Campos, na minha opinião, não. Senão seríamos imortais e não ficaríamos doentes. Lógico que ele tem poder para curar e ainda cura, mas ele levou as enfermidades espirituais. A Dilza diz assim: eu acredito que não. Se fosse assim, ninguém ficaria doente, porque então existem tantas doenças. Ele levou na cruz os nossos pecados. Só quando estivermos no céu ou não teremos mais dor. O José Amarildo, sim, segundo as Escrituras. Ponto. O Samuel, se Jesus não levou nossas enfermidades na cruz, também não levou os nossos pecados, porque muitos não conseguem se libertar dos seus pecados. A Cleide pergunta: fé e desejo são a mesma coisa? Porque na cura do cego Bartimeu, a princípio, ele nem sabia que Jesus era Deus. Para ele, a revelação veio aos poucos e ele foi curado sem fé, apenas pelo desejo. Será? Eu quase que ia responder aqui, mas vou deixar para os nossos pastores. E o pastor Edson Boaventura, enfermidade corresponde ao latim infirmitas, atis, de infirmos, que por sua vez resultou da fusão do prefixo in, que é uma negação, mais firmus, firme, robusto, saudável. Então denota, portanto, fraqueza de todo tipo. Ou seja, fraqueza de caráter, fraqueza para cumprir a aliança, etc. Então, infirmos só veio a dar origem à enfermidade, ou seja, só foi ligada a questões de fraqueza no sentido físico, séculos depois do cânon. E o último aqui, Anderson Santos. As doenças são consequências do pecado original. Nosso corpo é corrupto. No dia da expiação, que será na volta de Cristo, teremos nossos pecados totalmente expiados. E o Wilker Ferreira, o salário do pecado é a morte, curas são parciais para glorificar o nome de Deus. Bom, então deixa eu voltar com a pergunta aqui da Cleide. Fé e desejo são a mesma coisa? Porque na cura do cego Bartimeu, a princípio, ele nem sabia que Jesus era Deus. Para ele, a revelação veio aos poucos e ele foi curado sem fé, apenas pelo desejo. Foi isso? O texto diz claramente, Jesus respondeu para ele: vai, tua fé te salvou. E ele inclusive, ele assevera a messianidade de Jesus. Pode não ser exatamente a divindade, mas ele assevera a messianidade de Jesus ao dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E sabendo que era, o texto fala, sabendo que era Jesus o Nazareno, ele, esse cara aí tem poder, esse cara aí tá fazendo milagres, tá curando um monte de gente. Então eu quero ser curado por ele. E aí, sabedor disso, porque os milagres de Jesus serviam para isso, mostrar a sua messianidade e o seu poder divino, ele curou. Jesus respondeu: a tua fé te salvou. Pois é, e até mesmo a questão do filho de Davi, para dizer isso aí, tinha exatamente, eu sabia quem era, né? Não era exatamente. Algo aleatório. Pastor Ezequiel Gomes, o que o senhor entende? Fabrício, eu queria comentar, um dos participantes falou aí, sim, que se Jesus tivesse carregado enfermidade, nós não ficaríamos doentes. Mas essa não é uma lógica correta para abordar essa questão. Veja, por exemplo, 2 Timóteo capítulo 1, ali no verso 10, diz assim: manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Veja, aqui a palavra de Deus está dizendo que Jesus destruiu a morte e ele trouxe à luz a imortalidade mediante o Evangelho. Ainda assim, a gente continua morrendo. O que isso então quer dizer? Quer dizer que essa experiência da imortalidade, ela está em tensão escatológica.
A gente já tem a vida eterna pela fé, mas ainda aguardamos a vinda do reino da glória para que esta vida eterna seja concretizada na realidade. Até lá, a gente, já tendo a vida eterna pela fé, ainda morre, ainda não é imortal. Então, é a mesma situação em relação ao fato de Jesus ter carregado as doenças. Isso não tem por implicação, já que ele carregou, não tem mais doenças, senão, inclusive, não teria mais pecado, porque pelo menos pecado, todo mundo concorda que Jesus carregou na cruz. Mas ainda assim a gente... Por quê? Porque essa experiência está em tensão escatológica. A gente já tem a vitória contra o pecado em certo sentido, no perdão, na nossa comunhão com Deus, mas isso não é uma coisa que acontece de forma absoluta, e a gente ainda tem que lutar contra reminiscências do pecado no nosso coração, até que sejamos glorificados e libertos da presença do pecado. Então, com as doenças, não tem uma forma. E a diferença entre quem é curado e quem não é curado é um pouco assim uma coisa misteriosa. Tem que ver com os propósitos divinos, com a fé de cada um e com a experiência de cada um no contexto aí das enfermidades. Eu queria dizer aqui algo. O que o pastor Ezequiel está dizendo, eu concordo em parte, porque é o seguinte. Ele está falando da esperança escatológica que nós temos, de vida eterna, de que vamos ter corpos glorificados, de que nunca mais dor, nunca mais a corrupção do nosso corpo. Isso é verdade. Isso está lá em 1 Coríntios 15. Mas eu trocaria a pergunta do debate e afirmaria o seguinte: Jesus levou, por assim dizer, as nossas enfermidades, as nossas doenças, na sua ressurreição. Por quê? Porque foi a ressurreição de Cristo. Ele mencionou o texto de Timóteo. Realmente, nós continuamos a morrer. O texto diz, foi revelada a imortalidade por meio da obra de Jesus. Na ressurreição, nós vimos o corpo glorificado de Cristo. Nós podemos agora ter a esperança de participar da sua ressurreição. Isso tudo está em 1 Coríntios 15. Nós podemos participar disso. Nós temos esperança de que um dia também vamos desfrutar da mesma glorificação do corpo. É o que o texto diz, né? Aquilo que era corruptível, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. O que significa isso? Que o meu corpo que morre, que envelhece, que vai adoecendo, um dia será revestido de incorruptibilidade, ou seja, não vai mais adoecer, não vai mais morrer. Então isso vai acontecer conosco. Eu entendo, como eu mencionei a priori, que nós já recebemos e já desfrutamos de algumas bênçãos decorrentes da salvação, como nós não somos mais escravos do pecado, nós não temos agora o Espírito Santo habitando em nós já desfrutamos de alguns benefícios, porém esse nós ainda não desfrutamos. Eu concordo quando o pastor Ezequiel diz que Jesus levou as enfermidades no sentido escatológico, que nós não vamos ficar doentes mais. Isso é verdade. Jesus ressuscitou para isso, para que nós participemos dessa realidade. Mas esse benefício não nos foi dado hoje. Uma ressalva aqui para que você não me acuse, ouvinte. Pastor Isaac, eu não acredito em cura de Deus. Nada a ver. Deus cura, Deus faz adoecer segundo os seus propósitos, mas isso não tem relação com essa promessa, com essa realidade de um dia estarmos incorruptíveis. Por quê? Porque é uma cura, por assim dizer, que para frente vamos adoecer novamente. Então é uma cura incompleta. É só um preview que Deus está nos dando do que será. Não, porque lá não haverá doença. Não é só a mera cura ali de um problema grave. Não é isso. E depois para morrermos de novo. Não é isso. A incorruptibilidade, o que Jesus desfrutou quando ressuscitou, nós vamos desfrutar de maneira plena. Então Deus cura hoje. Continue orando por cura. Peça a Deus para ser curado. Deus vai curar se Ele quiser, como o pastor Ezequiel mencionou, os seus propósitos, que nós não conhecemos, mas Deus vai curar. Mas essa relação cruz, doenças, ela não existe. O texto de Isaías 53 vai mostrar uma forte relação dessas doenças, dessas enfermidades com iniquidade, pecado, transgressão. Versículo 6, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Versículo 8, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Olha aqui a relação de dor, a ferida e transgressão. Versículo 10, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Jesus não ficou doente para a gente não ficar mais doente, não é isso. Jesus morreu para pagar a nossa culpa. Versículo 11, porque as iniquidades deles levará sobre si. E versículo 12, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Esse é o entendimento correto de Isaías 53. Concorda, pastor Ezequiel? Não, eu concordo com algumas coisas, discordo de outras, mas um ponto importante é o seguinte: é a gente entender que as curas realizadas milagrosamente pela fé em Cristo, elas exatamente têm a função de demonstrar a presença do reino na mensagem de Jesus. Inclusive, isso não quer dizer que a pessoa se tornou imortal porque ela recebeu uma cura, mas quer dizer que Deus revela que ele vai ser capaz de curar todo mundo de todas as doenças no contexto escatológico, já fazendo isso na realidade em alguns contextos. Por exemplo, lá, Atos capítulo 14. Lá diz que em Listra costumava sentar certo homem aleijado, paralítico, desde o nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, aliás, né? Que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse em alta voz: apruma-te direito sobre os pés, ele saltava e andava. Então o que acontece? Existem pessoas que sim manifestam a fé que elas podem ser curadas. E a existência da cura, nesse caso específico, ela é um sinal da presença do reino, de que o reino ele não vem meramente com palavras, mas ele vem com poder. Não quer dizer que toda doença é curada desta forma. O próprio Paulo tinha doença de vista, o próprio Isaac citou vários casos aí de crentes doentes, né? O próprio Timóteo ficou doente, Epafrodito lá em Filipenses ficou doente. Então não é o fato de que as pessoas não ficam doentes ou você vai sempre ser curado de forma milagrosa. Esse também não é o caso, não é a realidade. Mas a gente não pode minimizar o fato. Quando há uma manifestação de cura, há uma manifestação também de que o reino não é só uma esperança futura, é algo que já age na realidade aqui e agora, e as curas atuais, elas não são absolutas, mas elas são sinais de que o reino já veio. Isso é importante dizer. Por isso, inclusive, podia-se testemunhar da messianidade de Jesus enquanto ele curava. Por quê? Porque aquilo era uma coisa sobrenatural, aquilo era uma coisa que demonstrava o seu poder, a sua divindade, a sua comunhão com o Pai, etc. Então é importante a gente dizer, sim, a doença ela faz parte da pregação do reino, e o reino não é só futuro, ele também é presente. Amém. Bom, vamos ouvir aqui os áudios que já chegaram, né, Simone? Isso mesmo, que bom, né? Desperta, tu que dorme. Despertaram, viu? A Denise e também é o Natan. Eu acho que não, né? Eu tô assistindo o debate, eu acho que não. Jesus foi na cruz para nos dar vida eterna, né? Pelos nossos pecados. Sim, ele cura nossas enfermidades, mas a gente não vai deixar de ter, né? De envelhecer, de morrer, pagar o preço pelos nossos pecados, né? Que nós somos fruto de um pecado, mas o Senhor veio para nos, né, livrarmos e deu o único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas terá vida eterna. Mesmo que eu morra nesse mundo, mas eu vou ter vida eterna, porque eu creio no Senhor e ter Jesus como verdadeiro Salvador. Bom dia, é o Natan de São José dos Campos. Eu acredito que sim, Cristo levou sim, mas isso também não implica que a gente não vai enfrentar doenças e enfermidades. Mas nós temos que sim pregar o evangelho. A Bíblia diz que os sinais seguirão os fiéis, porão a mão sobre os enfermos curarão, tem o dom da fé, o dom de milagres. Eu acho que está no alcance para nós buscarmos em Deus a cura física, mas acima de tudo a salvação em Cristo Jesus, que foi por isso que ele morreu por nós na cruz do Calvário. Deus abençoe a todos. Amém, muito bem. É isso aí, a participação dos ouvintes. Agora, uma coisa que a gente vai aqui ouvindo os áudios e a participação aqui do pessoal, para que a gente entenda melhor aqui. Os nossos debatedores de hoje não discordam que Jesus ainda cura? É possível ser curado nesse contexto de hoje? O senhor crê nisso, pastor Isaac? Absolutamente, absolutamente. Só não entende que isso tem a ver diretamente com o que Jesus fez na cruz. Sim, sim. Ele não levou nossas enfermidades na cruz. Levou as enfermidades em que sentido o senhor diria pra gente? Enfermidades aqui, no contexto de Isaías, eu sei que existe lá a remissão a Mateus 8. Em Mateus 8, o texto de Mateus 8 destaca só esse versículo do texto. Mas o texto de
1 de Pedro 2 também vai fazer remissão a o Salmo do servo sofredor, né, o cântico do servo sofredor. E vai falar, né, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. É muito claro aqui, até pelo versículo 21, muito claro aqui a relação de pecado, de aquilo que nos aflige, no sentido moral, espiritual, com o que Jesus fez na cruz. Mais uma vez, eu sei que o Ezequiel tá puxando aí tá trazendo o já e ainda não, né? Ele tá trazendo o ainda não pra gente desfrutar um pouquinho aqui, mas é aquela história, a Bíblia não deixa claro isso, o desfrute desse benefício de um corpo glorificado, mesmo porque nós não temos, mas Deus continua curando hoje, isso não anula. Deus curou através do dom de curas lá para autenticar a mensagem apostólica, para autenticar a messianidade de Jesus, mas Deus cura hoje através de pedidos. E aliás, esse negócio e eu quero deixar bem claro, ainda bem que o Ezequiel não defende isso, porque alguns pensam, não foi curado porque não teve fé. Isso é um absurdo, gente. Tire isso da sua igreja, tire isso da sua cabeça, tire isso você não foi curado porque não teve fé. Se tivesse fé, teria sido curado. Meus irmãos, Deus faz as coisas de acordo com o propósito da sua vontade. E Ele cura e diz não às nossas petições, porque Ele sabe o que é bom para nós, porque Ele é sábio, infinitamente sábio, e rege a nossa história de acordo com o que Ele quer. Outra coisa, os incrédulos são curados. Incrédulos são curados, sem fé nenhuma. Sem fé nenhuma são curados. Então isso é um desfrute da realidade que há por vir. A realidade dos incrédulos e os que morrerem incrédulos por vir é o sofrimento eterno. E aí vamos divergindo um pouco também, né, Ezequiel? Mas aí é outro debate. Vejam que não existe essa correlação. Os incrédulos também, por assim dizer, vão desfrutar de curas. Então não tem... hoje nós vivemos num corpo corruptível, vamos sofrer, nós somos livres do domínio do pecado, da escravidão do pecado, mas continuamos pecando, continuamos adoecendo. Deus usa doenças para nos provar, Deus usa doenças para nos punir. Isso não tira a certeza dessa realidade. Tá certo isso, pastor Ezequiel? Eu queria comentar um pouco o texto de 1 Pedro. Vamos lá. Porque assim, o que acontece? O texto diz assim, né? Carregando ele mesmo sobre o seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para as justiças. Por suas chagas fostes sarados. Então você percebe que a linguagem bíblica, inclusive nesse ponto específico, é não só de que ele carregou as doenças, mas que nós fomos curados. Ainda que é verdade que o problema todo é as pessoas entenderem a retórica bíblica versus a realidade, de maneira que a gente já foi curado, mas ainda adoece, a gente vai ser curado de forma perfeita na vida eterna e a gente não desfruta disso ainda agora. Às vezes a diferença entre ser curado e não tem que ver com fé, às vezes não. Então lá, o exemplo que a gente deu em Atos 14, ali foi um homem que teve fé para ser curado, e em função disso foi curado. Se ele não tivesse manifestado a referida fé, não teria sido curado, isso é verdade. Entretanto, por exemplo, Paulo tinha o problema de doença dele, provavelmente até o espinho na carne possa ser um desses exemplos, e aí ele pede para ser curado, ele crê que pode ser curado e Deus não cura. E aí nesse caso Deus fala, então a minha graça te basta. Então sim, existem determinadas questões que Deus soberanamente permite ou realiza na vida do crente, para que também coloque o crente dentro dos limites das perspectivas da realidade, entendeu? O crente não pode viver acima da realidade porque ele tem fé em Jesus. Então, o crente sim vai passar por problemas diversos, inclusive doença, inclusive a morte, inclusive o pecado e tudo mais. E acho que esse é um ponto que confunde um pouco as pessoas, é essa tensão entre a gente já ter sido curado, a gente ainda estar doente, a gente ainda ter uma promessa de vida eterna sem doença no futuro, e não dar o presente através da fé, mas não se materializar de forma concreta e absoluta antes da glorificação. Seria muito também acerca a gente ouve muito assim, você precisa tomar posse.
Uma vez que Jesus já conseguiu na cruz, agora basta pela fé tomar posse. Nesse sentido, pastor Ezequiel? Confissão... Existe isso também, mas a confissão positiva, que vai um pouco nessa direção, Fabrício, ela contém muitos erros. Ela muitas vezes é um pouco de uma certa lavagem cerebral, como se dependesse unicamente da pessoa. E a dinâmica não é tão simples, entende? Por exemplo, Paulo queria que Deus tirasse o espinho da carne dele. E ele orou, não foi uma vez só não, ele orou 3 vezes. E Deus falou não. Então, às vezes, na luta com uma doença, a gente pode ter uma mesma experiência. Isso não quer dizer falta de fé. Eu concordo com o pastor Isaac nesse ponto, absolutamente. A confissão positiva não é a solução dos problemas de enfermidade. Então basta ensinar aos doentes dizer para tomar posse, seja lá o que isso quer dizer, tome posse da sua cura. O que isso quer dizer? Então fale aí, eu tomo posse da minha cura. Aí acabou todas as doenças. Não é assim que acontece. A gente ainda tem que lidar com a realidade. E também é verdade, Fabrício, que a cura das doenças é um sinal do reino de Deus. O reino de Deus ainda não vem de forma perfeita antes da glorificação. Então, ele vem espiritualmente, mas ele só vem na realidade quando Jesus volta. Então, não adianta você pedir para o reino de Deus ser instaurado na prática antes de Jesus voltar, porque isso não vai ser atendido. Amém. Muito bem. E você, o que pensa aí do outro lado, meu irmão? Você está escutando um monte de coisa. O pastor Isaac chegou a falar aqui que a pessoa é curada até sem fé, hein? Tem muita gente fervendo já do outro lado lá, viu, pastor Isaac? A fila tá grande aqui na porta da rádio. A gente vai pro nosso break. Cura natural também. Oi? Aí é natural, não é sobrenatural. A cura natural. Ah, sim. Com certeza. Aquele chazinho de boldo assim pro fígado. A gente vai pro break e volta já já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Muito mais vida, muito mais bíblica. 96.5. Debate da vida. Pois é, pastor Fabrício Costa, estamos de volta, né? Nosso bate-papo aqui tava bom, né? Pois é, exatamente. O programa sai pro intervalo, mas a gente continua aqui funcionando. Falando de tudo, aqui né? Não tem intervalo, não. Meu exatamente. Deus. Bom, vamos ver como é que tá lá, então, a nossa enquete e a nossa segunda prévia desta manhã. Começamos aqui com 33% para sim. Jesus levou nossas enfermidades na cruz. E agora já está 46%. E não, Jesus não levou nossas enfermidades na cruz, 54%. Acho que temos aqui aquele famoso empate técnico, né? Com a margem de erro 2% para cima ou 12% para baixo. Bom, mas vamos ver como é que isso vai ficar. E agora é aquela hora em que nós temos aqui a participação online de outro abençoado. E ele, hoje, pastor Luciano Scala. Ele é pastor e vice-presidente da comunidade evangélica Vale da Bênção, graduado em filosofia e teologia, pós-graduado em bioética, pastoral da saúde e gestão executiva em comunicação, diretor responsável por uma casa de recuperação para dependentes químicos, presidente da ONG Instituto Viver na Bênção, responsável pelo seminário teológico da comunidade evangélica Vale da Bênção em São Paulo. É tanta coisa que esse homem é, irmãos, que a gente tem que fazer um Cooper para poder ter fôlego, para poder dizer aqui tudo que o pastor Luciano Scala é. Muito bom dia, pastor. Bom dia, pastor Fabrício. É sempre um prazer estar contigo, com toda a produção da Rádio Vida. Um grande abraço ao pastor Isaac e também ao pastor Ezequiel. Estamos aqui para falar um pouco sobre esse tema. É um prazer, pastor, estar contigo nessa manhã. Amém, pastor. O prazer é todo nosso aqui. Agradecemos, como sempre, a sua disposição em cooperar com a gente aqui. Bom, não sei se o senhor estava aí acompanhando o debate, mas o senhor já viu que existem várias opiniões aqui e nós queremos agora ouvir a sua. O que é que o senhor pensa acerca do tema de hoje? O senhor crê que Jesus levou nossas enfermidades físicas na cruz? Sim ou não? Muito bem, pastor. Essa pergunta ela é uma pergunta muito interessante, né? Jesus levou as nossas enfermidades físicas na cruz. A pergunta é utilizada como texto base para essa reflexão, geralmente o texto de Isaías, no capítulo de número 53. E é muito importante nós pensarmos no contexto desse texto de Isaías 53. O livro do profeta Isaías ele pode ser compreendido de algumas maneiras. Sendo que a primeira maneira, ou uma das maneiras mais utilizadas dentro do campo teológico,
dividir o livro do profeta Isaías em 3 etapas. A primeira etapa, que vai do capítulo 1 até o capítulo de número 39, onde é chamado de primeiro Isaías, ou a primeira parte do livro de Isaías. Essa parte, ela carrega vários textos de exortação para que o povo permanecesse na presença de Deus e não fosse subjugado pela nação da Babilônia. Depois nós encontramos a segunda parte de Isaías, que está no capítulo 40 até o capítulo 55, que é uma parte atribuída ao período já do cativeiro. E nós temos uma terceira parte que vai do capítulo 56 até o capítulo 66, chamado terceiro Isaías, que fala sobre o pós-cativeiro. Então percebe que Isaías 53 ele está no segundo bloco, ou seja, na segunda parte do livro de Isaías, que são textos que geralmente são atribuídos para o período do cativeiro. Período onde Israel estava passando pela opressão do povo caldeu, o povo da Babilônia. Então, é preciso ler esse texto dentro dessa perspectiva. Entender que é um texto que fala para um povo que estava sem esperança, um povo que estava angustiado, porque eles estavam vivendo consequência dos seus pecados, dos seus erros, lá no cativeiro da Babilônia. E a palavra que foi liberada foi uma palavra falando acerca de cura. Mas qual cura que esse texto trata? Para muitos, é uma cura literal. Para muitos, o cristão, aquele que tem a sua fé em Cristo, ele não passa pela enfermidade ou vai passar se tiver alguma coisa errada na tua vida. Eu sou totalmente contra essa percepção, essa ótica desse texto e dessa expressão. No meu ponto de vista, quando o texto fala que ele carregou as enfermidades, ela tem um aspecto escatológico. Não se trata das enfermidades físicas, até porque nós fomos olhar logicamente, nós encontramos pessoas que são fiéis, devotas a Deus, nós encontramos exemplos na Bíblia, nós encontramos exemplos no nosso cotidiano de pessoas de Deus, de pessoas extremamente compromissadas com Deus e tiveram no seu corpo o efeito da enfermidade. A enfermidade física, ela é uma consequência do pecado e essa enfermidade, ela permanece. Então, no meu ponto de vista, o que Isaías está tratando é não no sentido literal, mas é no sentido espiritual, no sentido escatológico. Chegará um dia que o nosso corpo não terá mais enfermidades. Chegará um dia que nós não vamos chorar. Chegará um dia que nós não teremos mais pranto, mais dor. Mas isso é dentro de uma perspectiva escatológica, não para essa vida agora. Então, no meu ponto de vista, esse texto, ele carrega muito mais uma carga simbólica do que uma carga literal. Eu não acredito que Jesus levou as nossas enfermidades no sentido físico. Eu acredito que ele levou a consequência do pecado, o nosso afastamento de Deus, ele levou na cruz, ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ter acesso à salvação. Ok, o pastor Luciano, o pastor Isaac já tinha feito aqui uma consideração acerca de Mateus 8. O senhor disse aí que o senhor entende que Isaías 53 é mais simbólico do que literal. Mas Mateus capítulo 8, o evangelista ali não fez uma aplicação literal quando ele menciona Isaías 53, justamente linkando com que aquela quantidade de pessoas que foram curadas por Jesus. E ele então vai mencionar, inclusive, o texto de Isaías 53. Como é que o senhor se posiciona em relação a isso aí? Isaías 53 e Mateus 8. Ótima colocação. Eu vejo que a citação de Isaías, percebe que o texto ele foi citado dentro do evangelho segundo escreveu Mateus, que é um evangelho escrito para judeus, e é muito importante ressaltar que em vários momentos, eu acredito que Mateus seja o evangelho que mais faça citações do Antigo Testamento, porque em todo o tempo, ou em grande parte do livro do evangelho, muitos links serão feitos com o Antigo Testamento para justamente mostrar o quanto Jesus ele veio para cumprir o papel messiânico. O quanto Jesus de fato é o Filho de Deus, o quanto de fato ele é da raiz de Davi, ele veio para cumprir profecias.
Percebe que lá a genealogia citada em Mateus é uma genealogia que ela começa em Davi. Começa dizendo que Jesus é filho de Davi. Porque o judeu, ele sempre acreditou que aquele que viria como Messias seria o descendente de Davi. Viria da raiz de Davi. E esse texto de Isaías, que também é citado, é justamente uma comprovação de o quanto Jesus ele veio cumprir um papel messiânico. O quanto Jesus veio para cumprir as profecias do Antigo Testamento. Então, a intenção do Evangelho de Mateus, que é totalmente diferente do Evangelho de Lucas, que foi escrito para gentios, o Evangelho de João, que foi escrito dentro de um contexto de gentios, Mateus, ele foi escrito para que os judeus pudessem compreender que Jesus, de fato, veio cumprir um papel messiânico. Certo, mas o senhor entende ainda assim com Mateus 8 que não é, Isaías 53 não é algo literal acerca de cura mesmo, como Mateus considerou? Acredito que sim, acredito que possa ser que sim, que Jesus veio para também cumprir esse papel literal, mas não acredito que ele morre na cruz apenas, ou, né, também para que curas acontecessem na vida do cristão. Tá bom. Muito bem, nós temos 2 áudios aí, né, Simone? Vamos ver? Isso mesmo. O João Lúcio, que faz uma pergunta, e o Domingos Gomes. Queria saber dos pastores em qual sentido, ou falando em miúdos, ou com mais clareza, né, especialmente para o público cristão mais ingênuo, mais leigo, que tem pouco conhecimento ou interpretação bíblica. Em que sentido Jesus levou nossas dores, nossas enfermidades, uma vez que a gente temos muitos líderes ensinando que a gente não deve aceitar a enfermidade, não devemos aceitar algum mal que vem sobre nossas vidas, né? Bom dia, graça e paz a todos. Louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui participando. Eu acredito sim que as nossas enfermidades que o Senhor Jesus levou na cruz do Calvário é quando nós somos enfermados através do pecado de Adão. Então eu acredito que foi essa a doença, né? Que o pecado ele gerou a morte e o Senhor Jesus lá na cruz do Calvário ele nos reconciliou com o Pai, nos devolvendo a vida. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém. Muito bem, então ouvimos os 2 áudios aí e um deles é uma pergunta. Eu vou trazer a pergunta aqui para a mesa e eu acho que a pergunta está mais direcionada aqui para o pastor Isaac e para o pastor Luciano Scala. Em que sentido, então, Jesus levou sobre si as nossas dores? Em que sentido, pelas suas pisaduras, fomos sarados? Como é que a gente explica isso se de fato não é a enfermidade que Jesus está levando na cruz? O que é que ele então está querendo dizer quando diz que ele levou sobre si as nossas dores? O texto é retirado lá e mencionado em Mateus 8, 17, como bem mencionou o pastor Luciano, serve para atestar a messianidade de Jesus. Então ele retira ele de todo o contexto retira lá um trecho, né? Do cântico do servo sofredor, para dizer, ele é que está curando gente, logo ele é o servo sofredor de Isaías 53. Ele é a pessoa que o Isaías 53 se refere. É isso que o autor bíblico está dizendo, e só o autor bíblico pode fazer isso. A questão é que quando nós pegamos todo o contexto, todo o Salmo, o Isaías 53, e aliás, o objetivo de Mateus com relação aos judeus não é só mostrar, Jesus é aquele que cura. Não, é mostrar para os judeus que rejeitaram o Jesus Messias, mostrar, vocês rejeitaram, está aqui, ele é o Messias, e toda a implicação aí para a nossa salvação dos gentios, enfim, o Novo Testamento vai nessa direção, né? Mas, olhando, judeus, o servo sofredor é Jesus. Ele é o Messias lá de Isaías 53. Então, sabendo disso, vocês leiam
leiam a partir de agora Isaías 53, tendo Jesus em mente. E aí, tendo em Jesus em mente e vendo todo o contexto e todos os versículos de Isaías 53, vocês agora podem compreender que enfermidades, dores, opressão, feridas, tudo isso é uma metonímia, por assim dizer, uma figura de linguagem. O que é uma figura de linguagem? No hebraico existe isso, com frequência. Lá no Salmo diz, o Senhor é meu chifre. O que o texto quer dizer? Que Deus é um chifre? Não, que o Senhor é minha força, porque o chifre representava força. Então, a figura de linguagem para dizer essas coisas que nos fazem padecer, que são as iniquidades, as transgressões, e o que o Luciano mencionou, né? O fato de Israel estar sofrendo doença, sofrendo cativeiro por causa das suas iniquidades, importante também lembrar disso, traz ainda mais cores para Isaías 53, no sentido de que, esse servo sofredor, que é Jesus, mencionado lá em Mateus 8, ele veio para tomar de nós o nosso pecado, transgressões e iniquidades. Pastor Luciano, crê também que é uma metonímia? Pode ser que sim. Pode ser que ela, então, mas, gente, de fato, o texto tenha essa intenção. Então, mas Mateus não está fazendo exatamente o contrário do que vocês estão falando? Mateus não está usando metonímia ali, não, hein? Mas ele não mencionou... Ele não está aplicando exatamente. Ele tomou lá um grupo de pessoas que foram curadas por Jesus, aí ele vai lembrar do que Isaías falou. Então ele linka com curas de fato. Sim. Foi o que eu disse. Ele retirou um trechinho para mostrar o objetivo. Tem que olhar o objetivo todo. Mas não foram curas de fato? O objetivo de Mateus não é falar, Jesus vai curar agora todo mundo que crer nele. Não. E ao longo dos evangelhos, aquela quantidade de cura que aconteceram. Serve para mostrar, para autenticar a mensagem, para mostrar que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias. As curas serviram para isso. Eu sei e concordo, já mostrei aqui. Existe ali a promessa de incorruptibilidade, de livramento de doenças, um corpo livre disso. Mas não é o caso. Dentro do contexto de não adoecer mais. Não é o caso, isso ainda vai acontecer. Diga, pastor Luciano. Então, pastor, então, mas eu vejo que eu acredito totalmente que Jesus cura, eu sou fruto disso, eu acredito em milagres, mas no aspecto de nós acreditarmos, né, de forma literal, como o texto de Isaías está citando, dá a impressão de que o cristão não passa pela adversidade, pela doença, que a pessoa que está em Deus, ela não vai enfrentar essas adversidades. Isso que... Você acha que gera essa ideia? Eu acredito que ela possa gerar essa ideia, e é isso que vai me trazer esse conflito, porque nós encontramos pessoas dentro da comunidade cristã, pessoas que são devotas a Deus, que passam pela doença. E são pessoas que estão talvez agora enfrentando um câncer, pessoas que morreram por conta do Covid. Então não faz sentido nós acreditarmos de uma forma literal de que as doenças não vão assolar a nossa vida. Então, mas por isso que eu entro em conflito. O pastor Ezequiel, não sei se vai atestar o que eu vou dizer aqui, aí o pastor Ezequiel comente. Será que esse texto ele não pode gerar exatamente o que parece que a Bíblia que está apontando, que é o seguinte: não é dizer que aquele que crê não adoece, mas é dizer que aquele que crê pode ser curado pela fé. Perfeito. Seria isso, pastor Ezequiel? O que você pensa? O que acontece? O texto diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Não está negando que se ele morreu por nós, não teremos enfermidades e dores. E um outro ponto importante, talvez para esclarecer essa questão aí, tem que ver com a pergunta do internauta, é assim, o internauta perguntou: tem muitos líderes que falam que a gente não pode aceitar a doença, como é que o cristão simples ele pode se posicionar em relação a isso? O cristão tem que entender que os líderes espirituais não são infalíveis e podem fazer aplicações equivocadas da palavra de Deus. Então, quando um pastor pega o texto de Isaías 53 ou dos evangelhos com as curas de Jesus para querer dizer que simplesmente você não aceitar a doença que você vai ser curado, está fazendo uma aplicação errada.
Porque essa não é a realidade. Todavia, um ponto importante é: Jesus carregou sobre si as nossas dores e enfermidades na cruz. Em função disso, a gente pode, pela fé, sim ser curado. Não quer dizer que vai ser curado em todos os momentos. Assim como ele trouxe a vida eterna, mas a gente ainda morre. Ele trouxe a salvação, a gente ainda está nesse contexto de tensão escatológica, precisando perseverar para adquirir, de fato, a nossa salvação ao final das contas. Então é tudo uma questão de entender a dinâmica da tensão escatológica, que acaba que esclarece essas questões de uma forma geral. Tá, agora uma pergunta para os três aqui, que eu entendo, e pelo que estou vendo aqui também, quando a gente vai lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, eu até separei aqui, o texto vai dizer assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Então nós temos aqui a raiz, né? A origem de toda a dor, de toda a tristeza, de toda a enfermidade, que é a morte. Todo mundo concorda com isso, não? O pecado, né? Sim, que vem do raiz pecado. é a morte? O pecado. É, o pecado. Raiz é o pecado. Então, pois é, isso. Que gerou a morte. E a enfermidade está ligada à morte. Tá certo? Ou não? Sim. Concorda, pastor Isaac? Eu tô pensando só nas implicações disso, assim, não digo que uma é decorrente da outra, eu acho que... Não é consequência da queda? Não, sim, está tudo no bolo ali de consequência da queda, né? Por exemplo, quando a gente vai em Apocalipse 21, porque lá no céu, aqui não, no céu ou no porvir, né? Se no céu, isso aqui já discutimos aqui. No porvir. No contexto da eternidade, novos céus e nova terra. Então não vai haver mais dor, nem clamor, nem uma lágrima se derramará. Ok, isso está em oposição ao nosso contexto atual, onde a lágrima sim, a tristeza sim, a dor sim, a enfermidade sim. Porque é tudo consequência da queda. Sim. E ao mesmo tempo, então, que esta queda veio por um homem, a Bíblia vai dizer que o pecado saiu por outro. Tá certo? Então, de certa forma, por que é que estaria errado dizer que Jesus levou sobre si também as nossas enfermidades, uma vez que a enfermidade é consequência da queda e ele é a porta de saída disso tudo? Então, em certo sentido, por assim dizer, como você colocou, nós não negamos, nem eu nem o Luciano negamos a realidade escatológica de que um dia todos os efeitos da queda serão retirados. Isso vai acontecer. Todos os efeitos, doenças, pecado, o desejo da mulher contra o marido, com Deus. Tudo isso, inimizade com Deus, tudo isso vai ser retirado no porvir. Isso nós não negamos. Mas dizer que a cruz, especificamente a cruz, e aí geram efeitos, ou esses benefícios podem ser desfrutados hoje, é que nós não concordamos. Não, então, mas aí que tá. Aí volta aqui com os dois. Diga para você, Ezequiel. É que, assim, Isaac, só para aproveitar a questão, é importante a gente dizer que tem que haver um desfrute atual, mesmo que limitado, dessas questões, porque senão retorna uma coisa meramente teórica e uma projeção do futuro que não tem implicações práticas na realidade. Tem sim, por exemplo, eu só vou deixar de ter bênçãos, ou essas bênçãos lá no escatológico, então aqui não. Então, por exemplo, lá no futuro eu vou deixar de ter vontade e desejo sexual pelas mulheres dos outros. Mas aqui não, então deixa eu aceitar aqui de boa. Não. Ou lá eu não vou ter doença, aqui eu vou ter doença, aqui de boa. Não, isso é um sofisma, isso é um sofisma. Não, claro que não, Isaac. Porque, claro. Se tudo isso é um bojo, se isso tudo é um bojo dos efeitos da queda, conforme o Fabrício está colocando, tudo isso tem que estar redimido na cruz e tem que ter aplicações aqui e agora, ainda que não de forma perfeita e absoluta. Se esse fosse o objetivo, Deus curaria todas as doenças. Não dá para generalizar, Luciano, concordo. Não dá para generalizar. Não tem como a gente generalizar e colocar tudo e acreditar que nós não viveremos nada aqui. Não é isso. Não, então, pois é. Nós vivemos o parcial. Até porque nós temos o aspecto de conhecer Cristo de forma parcial. Como está lá em Coríntios, né? Chegará um dia que nós viveremos na plenitude. É claro que aquilo que nós vivemos hoje, o que nós desfrutamos hoje, acerca de comunhão com Deus, acerca de superar situações de pecado, isso é tudo parcial. A plenitude disso nós viveremos na glória. Eu acredito que Jesus cura aqui. Eu acredito. Mas isso é parcial. Nada comparado
com aquilo que nós viveremos de forma plena na glória. Pastor Luciano, já que o senhor está com a palavra aí, muito bem. O senhor pode até completar mais um pouquinho alguma coisa, né? Eu posso só mencionar um texto? Diga lá. É que o Ezequiel mencionou essa questão aí de desfrutarmos de uma realidade por vir, né? Existe um certo sentido, lá em 2 Coríntios 5, ele fala da temporária habitação terrena, que é o nosso corpo. Vamos fazer uma coisa aqui, Isaac, rapidinho. É que o break vai entrar e eu tenho que dar um tchau e um abraço apertado pro pastor Luciano. Aí você volta no outro bloco. Que ele ficasse, é que a gente quase nunca concorda. Dá uma segurada. Mas hoje vocês estão concordando, hein? Que milagre é isso aí, hein? Ô, motoqueiro clássico, dá uma segurada aí. É vintage, pastor Luciano. Vintage. Pastor, então, por favor, complete aí. Legal. Bom, minha parte aqui para finalizar, eu acredito que aquilo que nós vivemos hoje acerca da realidade de cura, de milagres da parte de Cristo, é tudo isso muito parcial. Nós viveremos sim um dia dentro de uma realidade onde nós não viveremos mais com dor ou com enfermidade alguma. Essa é a nossa esperança. Mas enquanto nós vivemos aqui, sim, nós teremos que lidar com a realidade do pecado, com a realidade da dor e as suas consequências. A realidade também da doença. Mas isso também não significa que nós, ao passarmos por uma adversidade, por uma enfermidade, nós não devemos orar. É claro que nós devemos orar e eu incentivo você a orar, você que está enfrentando alguma realidade de dor, porque Jesus, sim, ele é poderoso, ele querendo, ele é soberano, ele pode curar e restaurar qualquer situação de enfermidade que você possa estar passando. Tá certo? Pastor Fabrício, eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor, agradecer aos pastores, Isaac, ao pastor Ezequiel, a toda a produção da Rádio Vida, agradecer por esse espaço e dizer que é sempre muito bom estarmos aqui juntos para você falar comigo, para você conhecer um pouco mais dos meus projetos. Faço trabalho com moradores de rua, projetos também voltados à libertação de dependência química. Precisando de ajuda, entre em contato comigo nas minhas redes sociais. Facebook, Twitter e também no Instagram, você me encontra Luciano Escala. Igual está escrito aqui embaixo, Luciano Escala, E-S-C-A-L-A. E podendo ajudar, colabore conosco. E é sempre muito bom estarmos juntos, pastor Fabrício. Deus abençoe todos vocês. Amém, pastor. Um abração e até a próxima, se Deus quiser. Muito bem, a gente vai para o nosso break e volta já. O debate da vida volta daqui a pouco. A paz, Lucas Apolinário aqui. Estamos diante da eleição mais importante da história do nosso país. E como cristãos... Muito mais vida, muito mais bíblica. Ao vivo em todas as plataformas. YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. De volta com o nosso Debates da Vida, última meia hora, ou melhor dizendo, últimos 20 minutos. Né? 20 minutos, pois é. Isso mesmo. Nós estamos nesse apuro aí, mas em breve estaremos mais tranquilos. Isso se bem por que causa 5 minutos também, eleitoral, fala viu, sério. gente? 5 minutos também, bom. Vamos ver aqui como é que tá a nossa parcial. Permanece como da última vez. 46% dizendo que sim, contra 54% dizendo que não. No último bloco aqui, o pastor Isaac, então, ele ia fazer um questionamento ao pastor Ezequiel e queria aproveitar também o Luciano. Porém, o Luciano, né, por conta do horário aqui, não deu tempo. Mas vamos lá, pastor Isaac. Qual que é o seu questionamento aí, pastor Ezequiel? Não é exatamente um questionamento, mas ele falou assim acerca de não ter efeito, né? A gente só um vislumbre. O texto de 2 Coríntios 5 fala sobre esse vislumbre e o que acontece conosco. Ele fala lá, enquanto a nossa casa eterna nos céus não vier, né, esse edifício que é o nosso corpo, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Ou seja, eu tenho um profundo e intenso desejo de estar no céu, de ver o meu corpo glorificado. E aí ele diz no versículo 4, pois enquanto estamos nessa casa, no nosso corpo, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos,
mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Então, assim como esse texto, fazendo coro com 2 de Pedro 3, quando nós, em posse dessas promessas de glorificação, de volta de Cristo, tudo isso, o que acontece com o crente? Ele anseia e se santifica, porque 2 de Pedro diz isso. Ele se santifica por quê? Porque esse desejo ardente por desfrutar dessas coisas vai levá-lo a uma vida de maior devoção e santificação. Esse é o efeito imediato apontado por 2 de Pedro 3, é o desejo imediato dessas promessas que nós vamos desfrutar um dia. Inclusive essa da doença, né? Sim, Isaac, eu concordo contigo, mas essas bênçãos aí que você descreve, elas não necessariamente estão em comparação a doenças, e elas não mudam o fato de que Jesus carregou as nossas doenças conforme o texto de Isaías. Porque, por exemplo, vamos pensar uma situação de uma pessoa que está saudável nesse momento. Ainda assim, ela pode ter esse anseio de ser imortal, de estar com os parentes que faleceram, de estar no céu com Jesus. Então, essas angústias, esses gemidos dessas pessoas não necessariamente significam que está todo mundo doente. Mas eu também concordo, você concorda, Isaac, que a gente não é criança, que as bênçãos finais, né, daquilo que Jesus fez na cruz, elas ainda aguardam as etapas escatológicas, vamos dizer assim. Mas tem que lembrar também que a escatologia ela é inaugurada quando Jesus morre e ressuscita. Então, muitas dessas bênçãos que serão futuras precisam, sim, acompanhar a pregação do Evangelho, porque senão fica uma coisa meramente teórica, do tipo assim, olha, sabia que Deus tem poder de te curar e lá no céu você não vai ter doença nenhuma? Ah, mas eu tô doente aqui agora, tem alguma coisa para mim aqui agora? Sim, tem, ainda que você também precisa dizer para a pessoa que não necessariamente ela será curada, ela precisa ter fé e ela precisa também se submeter àquilo que ela precisa passar na vida, até mesmo para se purificar e tudo mais, como Paulo, em relação ao espinho na carne. E eu acho que o mais importante aqui, Isaac, é que a gente conseguiu divergir, mas a gente conseguiu concordar no que é de mais importante. Não usar as enfermidades das pessoas para uma pregação barata religiosa. Nesse ponto eu concordo 100% com o Isaac e eu acho que o Isaac concorda 100% comigo. Não podemos usar as doenças das pessoas para dizer para elas assim que vai ter uma solução fácil, mágica, simples, basta elas irem ali na minha igreja, dar ali uma oferta, fazer ali uma oração, cantar um louvor e agora não tem mais doença. Não é simples assim. Os próprios escritores do Novo Testamento adoeceram, morreram. Por exemplo, o caso de Paulo adoeceu, companheiros de Paulo adoeceram. Ele falou para Timóteo tomar lá a mistura de vinho por causa das suas enfermidades e tudo mais. Então a gente vai conviver sim com as enfermidades, mas sempre com a fé que Deus está com a gente, carregou essas enfermidades na cruz, assim como é com o pecado. A gente sabe que a gente ainda convive com o pecado, infelizmente, mas o pecado já foi levado na cruz por Jesus. Ok? Eu quero deixar bem claro aqui para os irmãos. Irmãos, essa história de você não foi curado porque não tem fé, isso é teologia da prosperidade, isso é triunfalismo, isso não é bíblico. Fuja disso, saia desse lugar, ore a Deus, dependa de Deus, creia em Deus e espere em Deus. Se ele respondeu não, continue amando a Deus e crescendo em santidade e em conhecimento do Senhor. Se ele disse sim, glórias a Deus, porque ele curou você ou curou alguém por quem você intercedeu. Amém. Amém. Muito bem. Amém. Nós temos dicas culturais. Trouxeram aí os dois abençoados? Na verdade, eu queria indicar, vocês podem procurar aí no YouTube uma pregação do pastor Nicolas Borges. Ele fez uma série de pregações no cântico aí do servo sofredor, em Isaías 53. Procure aí, pastor Nicolas Borges no YouTube, Isaías 53. Você vai achar todas as pregações, inclusive a explicação detalhada, fundamentada dos versículos 4 e 5. Muito bem. O pastor Ezequiel, não, né? Tem? Trouxe. Vamos lá, pastor Ezequiel, a sua dica cultural depois da vinheta. Debate da vida. Dica cultural. Dona Simone, não é fácil.
Mas então, né? Pois é, né? Eles sempre esquecem. Essa paciência do povo aqui me assusta. Eu e o Isaac, a gente já divergiu mais em outros debates, acho que nesse foi bem tranquilo. Mas agora, na minha dica cultural, a treta vai se instaurar. Opa. Um livro da Ellen. Eu queria dar a dica hoje, o livro A Ciência do Bom Viver, de Ellen White, que é um texto que trata muitas questões que tem que ver com essa relação do ministério de Jesus em relação à saúde de uma forma integral, não só curas e milagres, mas saúde espiritual, mental, psicológica no cumprimento da missão. Fica a dica aí para quem quiser conhecer um pouquinho mais do pensamento adventista, Ellen White, A Ciência do Bom Viver. Ok, muito bem. Bom, o pastor Isaac já atropelou tudo aqui, já foi falando dica cultural, já deu tudo que tinha direito. Esqueci aqui. Da vinheta. Aí a Simone já ficou brava comigo. Põe na minha conta aí, Fabrício. Põe na minha conta, não fica na sua. Você vai ter que deixar eu dar uma volta na moto para eu acalmar um pouquinho. Bom, Quem vai dar a volta na moto, você? Minha filha. Eu nasci em 2 rodas. Eu dispenso, viu? Tem medo. Tem cara de motoqueiro, só aquele motoqueiro fantasma, né? Com a cabeça pegando fogo. Nossa. Tipo. Gente, vamos então agora às nossas considerações finais, né? Vamos aqui voltar com o pastor Isaac. Antes que ele comece a falar aqui de peça, então vamos agora às considerações finais do pastor Isaac. Tem vinheta, não tem vinheta. E depois as redes sociais. Por favor, pastor Isaac, a partir de agora, já. Meus irmãos, eu quero deixar como consideração final o texto de 1 Coríntios 15, 53 a 58. Eu vou ler aqui. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos amados, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Essa é a esperança que eu quero, esperança e certeza, é uma certa esperança que eu quero deixar para os queridos. Um dia nós não teremos mais doenças, um dia nós não teremos mais dor, choro, ranger de dentes. Continue orando hoje, confiando no soberano propósito de Deus, mas isso aqui acalenta o nosso coração, que um dia estaremos lá sem esses problemas todos. Deus abençoe você. Amém. Suas redes sociais, pastor? www.igrejaredenção.org.br. Você vai me achar lá, achar conteúdo na nossa igreja. Temos aí redes sociais, Igreja Batista Redenção. Siga aí a igreja, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Se você quiser me seguir, eu estou no Instagram, Isaac Pereira 1. Isaac Pereira 1. Amém. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Ezequiel. Que Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar aqui. O povo ainda está querendo saber como é que é o negócio de ser curado sem fé. Então a gente vai ter que fazer outro debate aqui, porque tem incrédulo que é curado. Sem fé? Sem fé. Mas não é com remédio? Tipo assim, com folha de guaco? Até o crente é curado com folha de guaco. E de lá pra cá, é assim, eu creio que Deus, nós precisamos estar mais tempo, né, para aquelas curas sobrenaturais, miraculosas, né, como Jesus efetuava no seu ministério. Mas o que o Ezequiel fala são curas naturais e curas sobrenaturais. Mas nós temos testemunhos de pessoas desenganadas, de incrédulos desenganados, que foram curados. O que é isso? Será que é Deus? Será que é o diabo? Será que é natural? Será que é o remédio? Então precisa de outro debate aqui, precisa estender aqui. Se estender, a Simone mata a gente. Eu? Eu sou o primeiro a morrer aqui. Eu não, o motoqueiro fantasma. Vocês vão ter que orar para ressuscitar eu depois. É a imortalidade aqui. Pastor Ezequiel, nós queremos ouvir agora aí as considerações finais do senhor e também as suas redes sociais, por favor. Bom, Hebreus capítulo 13 fala assim: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Então, Jesus, ele tinha essa característica maravilhosa de fazer milagres extraordinários na vida das pessoas.
Então, se alguém está passando por uma dificuldade, creia nisso, confie nisso. Entretanto, saiba que Jesus curou muitas pessoas no seu ministério, mas não curou todo mundo. Jesus viveu num ambiente pequeno ali na Galileia, na Judéia, etc. E tinha um monte de gente ao redor do mundo que também estava com doenças e não foram curadas. Todavia, Jesus mandou pregar o evangelho a todo mundo para que todos cresçam. E, acima de tudo, não para que meramente fossem curados de doenças, mas para que fossem salvos para a vida eterna. Um dos sinais da pregação é, sim, milagres, curas, creia nisso, mas não tenha uma visão ingênua, não se torne, de alguma maneira, né, joguete na mão de líderes que pregam uma solução fácil dos problemas da humanidade. A única solução final do problema das doenças é a vida eterna. E a vida eterna não virá antes que Jesus volte. Então, acima de tudo, confie na volta de Cristo, confie na vida que Ele traz para você. E se você estiver passando por doenças, enfermidades, se não for curado, isso não é sinal que Deus não te ama, não está com você, mas confie sim na sua graça, peça para que Ele alivie seu sofrimento, porque Ele carregou os seus pecados na cruz. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, você vai lá no YouTube, canal Vem Senhor Jesus, Ezequiel Gomes, e a gente se vê por lá. Amém, meu pastor. Deus abençoe muito, viu? Muito obrigado aí pela participação também do senhor. Bom, vamos então agora às minhas considerações finais. Debate da vida. Considerações finais. Muito bem. Meus irmãos, olha, eu sou também completamente contra a ideia de que crente não fica doente. Isso é uma impossibilidade, é uma inverdade. E que, sem dúvida alguma, fica doente. Então, quando a gente parte do princípio, para poder tentar responder a pergunta do nosso debate hoje, Jesus levou as nossas enfermidades físicas na cruz, então, se dissermos sim, aí alguns vão entender que se levou na cruz, eu estou doente, por quê? Então é falta de fé? Não, eu não creio assim. Crente adoece, com certeza. Foram mencionados aqui algumas referências, né, de pessoas que, servindo a Deus, adoeceram. Se a gente olhar lá para trás, Eliseu morreu de uma enfermidade. E foi um grande homem de Deus. E aquele que caiu na cova dele, quando encostou nos seus ossos, foi ressuscitado. Ele não. Então é assim, o ser crente não é ser um super-homem, né? O imbatível, o invencível. Porém, não significa que, uma vez que eu creio, eu também não posso ser curado de uma enfermidade. Então, não adoecer é uma coisa. E poder ser curado pela fé em Jesus Cristo também é outra coisa. Agora, eu entendo que, sabe, juntando todas as opiniões aqui dos nossos debatedores, dos nossos pastores, eu concordo com eles, né? Mas eu aqui vou tentar sintetizar, porque eu entendo que no fim das contas, meus irmãos, uma vez que eu dei uma pincelada aqui quando trouxe Romanos capítulo 5, uma vez que o pecado entra no mundo e por ele a morte, tudo que nós temos agora, as doenças, né? Todas as nossas deficiências, todas as nossas imperfeições são por conta do pecado e consequentemente por conta da morte. Então, uma vez que Jesus vem, morre na cruz e, segundo o Isaías 53, foi aqui mencionado muito, está dizendo que ele levou sobre si as nossas enfermidades também, como muitas outras coisas. Eu entendo que não é que ele levou, então eu não tenho mais. Não, ele levou me dando agora condição de ser curado também. Então, quando você vai olhar pós-cruz, você vai ver que a igreja continua curando pessoas. A gente vai ter lá a Tiago fazendo menção da oração da fé. Ele vai dizer, está alguém dentre vós enfermo? Chame os presbíteros da igreja e a oração da fé curará o enfermo. Então, isso prossegue, ok. E os nossos debatedores aqui não discordaram disso, não é isso. Porém, eu resumo tudo para responder a resposta aqui, ou responder a pergunta do nosso debate hoje. Jesus levou as nossas enfermidades físicas na cruz? Eu creio que sim, dessa maneira. Por quê? Porque tudo isso, todas essas tragédias, deficiências e tudo aquilo que nos aflige é consequência da queda por conta da presença do pecado. Então, assim como Jesus, ele nos livrou do
poder do pecado, mas não da presença, uma vez que essa grande libertação absoluta ocorrerá, como o pastor Isaac fez menção aqui de 1 Coríntios 15, né? Quando então seremos revestidos, sim, aí sim, uma vez revestido de incorruptibilidade e imortalidade, não morro mais, não me corrompo mais, porém, agora existe sim toda essa condição. Ainda sou corrompido, me corrompo, adoeço, porém eu posso ter uma vida diferenciada dessa por conta do que Jesus conquistou para todos nós na cruz do Calvário. Então é aí que eu jogo, que eu coloco também a enfermidade, que Jesus levou na cruz, uma vez que ele levou também tudo aquilo que nos aprisionava. E aqui resumindo, conforme Romanos 5,12, o pecado e a morte. Amém? Essa é a minha opinião. Sempre lembrando aqui, não é a resposta certa do programa, é a minha opinião. Vamos lá, como é que terminou a nossa pesquisa? 47%, empatou mais aqui agora, 47% dizendo que sim, contra 53% dizendo que não. A Word Cloud de hoje, as palavras que foram mais faladas ao longo do programa, a primeira... ficou entre pecado e doença, estou sem a régua aqui, mas vamos pôr doenças. Segunda mais falada, pecados. E terceira, morreu. Muito bem, gente, agradeço muito a sua participação. Tudo isso que você aí está com a gente, coopera com a gente todos os dias, todas as manhãs. E nosso alvo não é esgotar assunto nenhum aqui, a gente não tem esse intuito, não somos doidos, né? Mas, porém, trazer aqui para o debate, para fortalecer o seu entendimento e talvez, quem sabe, até mudá-lo. Mas isso é com você. Então vamos lá. Pastor Ezequiel, muito obrigado. Pastor Isaac, muito obrigado de novo. Todo mundo com a cara na tela aí? Glória a Deus. Os doentes e os não doentes também, todo mundo? Amém? Com dor de cabeça, sem cabeça. Sem cabeça, não. Sem cabeça, hein? Sem dor de cabeça. Deus abençoe todos vocês. Tchau. Você ouviu o Debate da Vida. De volta segunda às 10 da manhã. Nos 96.5. Nas plataformas digitais e no Vida Play. A paz, Lucas Apolinário aqui. Estamos diante da eleição mais importante da história do nosso país. E como cristãos,